Olá a todos que nos acompanham nessa nova edição do Momento Político. Hoje uma edição especial aqui no grupo. Hoje nós recebemos o presidente da Ordem dos Advogados de Goiás, aqui Rafael Lara, muito obrigado pela presença. Mas antes de passar a palavra a ele, eu quero agradecer a companhia dos nossos colegas, Francisco Costa, que está sempre me acompanhando por aqui, Rodrigo Melo e Ícaro Gonçalves, que hoje vão nos ajudar aqui na sabatina com o presidente. Presidente, muito obrigado pela vinda, muito obrigado por separar um espaço na sua agenda para conversar com a gente. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, uma honra estar aqui com vocês, conversar com toda a audiência de vocês, todos aqueles que acompanham no dia a dia e poder, nesse papo sincero aqui, olho no olho, a gente poder conversar sobre todos os assuntos que forem necessários. Com certeza. E eu vou começar com a primeira pergunta, né? Desde que o senhor assumiu, lá na campanha o senhor já falava que havia muito trabalho a ser feito, né? De lá para cá, presidente, o que deu para fazer de fato na Ordem dos Advogados aqui de Goiás? O que o senhor conseguiu tirar do papel de tudo aquilo que o senhor planejou e anunciou durante a campanha? Olha, a OAB ela é uma máquina em movimento, a OAB não para. Então, muitas vezes o que você pensa e enxerga de imediato, você vive e busca e encontra novos desafios a todo momento. E essa gestão ela está vivendo um momento especial e um momento que nenhuma outra gestão experimentou, que é um pós-pandemia. Se ninguém sabia entrar numa pandemia, ninguém sabia sair de uma. Então, os maiores desafios do início da nossa gestão foram justamente ligados a como ter uma vida em sociedade, preparar a advocacia para um momento em que tudo muda em decorrência da aceleração, inclusive tecnológica, que houve na pandemia. E aí nós começamos a debater a consolidação de regras de atos e audiências telepresenciais. Nós começamos a debater a existência da presença física do magistrado ou a presença virtual. Há um novo conceito de trabalho na própria advocacia de diminuição das estruturas físicas e aumento do parque tecnológico até para os atendimentos, a quebra de barreiras em que todos pegam e buscam os seus advogados e os seus clientes e as suas audiências. Vivemos aí, junto ao sistema prisional, uma nova forma de enfrentar, encarar, ter contato no sistema prisional. Então, os desafios são constantes. Desafios que não existiam na campanha e foram superados, bem enfrentados e bem superados, como, por exemplo, o tema de visita íntima no sistema prisional, que a Ordem enfrentou, foi vitoriosa à unanimidade aqui no Tribunal de Justiça. E o grande mote da nossa campanha, em que a gente falava sobre empreendedorismo, sobre uma mudança na visão da comunicação da Ordem, o quanto a gente tem feito isso. A gente tem hoje a advocacia no estado de Goiás, e até brasileira, com um número muito grande de advogados, com um número crescente. Na nossa gestão já foram mais de 5 mil carteiras entregues. Então, só nesse 1 ano e meio de gestão, são 5 mil novos advogados que chegaram na OAB. Então, veja, 5 mil pessoas que sequer viveram, por exemplo, uma campanha de ordem como foi a campanha de 2021, e que chegam com demandas próprias, com demandas diferentes. Mas de tudo aquilo que a gente se dispôs a fazer durante a campanha, todos os temas, todos os assuntos a gente enfrentou. Alguns com soluções já imediatas, específicas, outros com trabalhos que não dependem só da ordem, mas que nós temos atuado, temos feito, temos mobilizado, ou localmente ou nacionalmente, mas muito mais do que tudo que a gente se comprometeu a fazer, os temas que surgem, que são necessários para o exercício da advocacia e para a defesa da cidadania, têm sido feitos pela Ordem. Presidente, eu queria perguntar para o senhor como é que é a relação hoje da OAB com o governo estadual. Nós temos visto, eu queria até abordar esse assunto também, está tendo o pagamento da advocacia da ativa, né? Coisa que parece nas gestões passadas derrapou um pouco. Como é que é essa relação hoje da OAB com o governo estadual? Olha, seja o governo estadual, seja o governo municipal, e aí eu estou falando tanto do governador quanto do prefeito, ou quaisquer prefeituras, seja as casas legislativas da nossa capital, municipal, estadual, a OAB ela tem sempre um bom relacionamento, um bom diálogo, uma boa construção. Eu acredito no diálogo. Eu sou uma pessoa que eu acredito que a gente resolve o que se tem para resolver
construindo, fazendo pontes, chegando a consensos. E a maior prova disso é justamente o exemplo que você deu. Só na nossa gestão, em 1 ano e meio de gestão, o governo do estado de Goiás já pagou para a advocacia da Ativa quase 2 vezes mais do que foi pago para a advocacia da Ativa no estado de Goiás entre 2006 e 2021, em 15 anos. Então, isso demonstra que o diálogo e que uma construção positiva de pautas, ela é possível e necessária. E quando há necessidade de enfrentamento, enfrentamos também naqueles temas que são necessários e que a gente, porventura, precisa. Como eu citei há pouco, o sistema prisional, no caso da visita íntima, em que a gente precisou fazer ação direta de inconstitucionalidade. Então, nós temos independência, porém diálogo. Próximo o suficiente para dialogar, mas não longe o suficiente para não ter um bom relacionamento. E não é só a advocacia da Ativa. Junto ao Estado de Goiás, nós conseguimos outras pautas que avançaram muito. Por exemplo, RPV, são as requisições de pequenos valores. O que é que acontece? Quando alguém tem um crédito para receber do Estado, um valor para receber do Estado, esse valor ele vira, como vocês sabem, precatório. E aí você entra numa fila para o recebimento de precatório. E tem uma fila especial que chama RPV, requisição de pequenos valores, que é aquele valor que você tem para receber do Estado e que até as gestões anteriores da ordem se limitavam a 20 salários mínimos. Então, você tem aí aproximadamente R$ 1.300, só para fazer uma conta rápida e fácil, em até aproximadamente R$ 26.000, aquele valor não entrava naquela fila e recebia rápido do Estado. Nós conseguimos, junto ao Estado de Goiás, alterar a lei para passar o RPV de 20 para 40 salários mínimos. Isso também é uma conquista histórica, isso também é resultado de diálogo, fruto desse diálogo, desse bom relacionamento que a gente tem, não só com o governo do Estado, mas com todos os poderes políticos e judiciários aqui do Estado de Goiás. Eu quero mais fazer uma observação, que você falou da questão das visitas íntimas. Esse foi um embate com o governo, né? O governo era contra essa questão das visitas íntimas, teve uma militância, digamos, nesse sentido, com falas do governador contrário, com justificativas de que essas visitas eram utilizadas para negociações de facções. Vocês tiveram um embate e conseguiram sair vitoriosos, né? O tema ele permeia o aspecto jurídico, o aspecto político e tantos outros aspectos, e a ordem foca no aspecto jurídico. A gente não permeia o debate político a respeito disso. E a gente disse a todo momento sobre esse tema em que uma exceção tratada, que é a exceção dos faccionados, um percentual da população carcerária muito diminuída, não pode justificar a penalização de toda a população carcerária. Queria até aproveitar, presidente, pedir aqui desculpas ao Rodrigo, que tinha uma próxima pergunta, mas eu preciso só atropelá-lo um segundo para fazer uma observação. O Francisco lembrou aqui de uma questão onde a OAB e o governo de Goiás aparentemente não falavam a mesma língua, mas que a OAB, nesse caso, conseguiu sair vitoriosa nesse debate sobre as visitas íntimas. Agora eu queria falar de um assunto que me parece que a OAB e o governo do Estado falam, dessa vez, a mesma língua, que passa pela reforma tributária. Queria saber, primeiramente, sua opinião sobre isso, né? Uma reforma que está em discussão no Congresso Nacional, passou pela Câmara dos Deputados, agora tramitando no Senado, e eu queria, além de saber sua opinião, saber também como isso poderia, caso seja aprovado da maneira que está posta, afetar a advocacia brasileira. Olha, falar em reforma tributária no nosso país é uma necessidade, em primeiro lugar. Ninguém nega o quanto o sistema tributário é complexo e até desajustado. Torna-se burocraticamente caro no Brasil empreender justamente pela complexidade tributária que nós temos no nosso país. O perigoso é fazer isso sem o debate, o amadurecimento, a reflexão necessária. Isso é o perigoso. Sem os estudos necessários, sem os números necessários. E isso aconteceu na Câmara dos Deputados, né? Foi feito de uma forma bastante assodada, pelo menos na Câmara dos Deputados. E aí o que nós defendíamos precisamos debater mais. E, especificamente no setor de serviços, e aí abrange a advocacia, as entidades uniprofissionais, esse impacto que nós temos, ele se mostra assustador, para falar a verdade. Porque nós temos aí uma
carga tributária da nova tributação, e a gente fez uma conta em cima de 25%, e hoje já estão admitindo com facilidade 28%, 29% de imposto, podendo chegar a 30%, mas numa conta de 25%, que é um número abaixo do que já se tem falado em Brasília como real, o aumento da carga tributária na advocacia, ela mais do que dobra. Ela mais do que dobra. Então, o que a OAB Nacional está fazendo? A OAB Nacional está fazendo o trabalho dela, essa é uma pauta nacional, de buscar agora, que foi aprovado na Câmara dos Deputados, e fez esse trabalho na Câmara dos Deputados também, é importante que se diga isso. E agora no Senado, voltando a construir esse diálogo, junto aos senadores, e aqui em Goiás nós estamos fazendo a nossa parte, de uma mobilização regional, de tentar trazer aos senadores uma reflexão e uma compreensão do alto impacto no setor de serviço. Já me reuni com o senador Cajuru, já me reuni com o senador Vanderlan e devo me reunir nos próximos dias com o senador Wilder, para que a gente faça em Goiás esse trabalho de levar aos senadores da República por Goiás a preocupação do setor de serviço. E na semana que vem já está pautado, já está agendado uma reunião com o relator da reforma no Senado, com o Conselho Federal, e estamos providenciando uma grande mobilização de presidentes do Brasil inteiro para irem juntos até o relator da reforma para falar sobre esse assunto. Aproveitando esse gancho aí do governo estadual, né? Lá em São Paulo, nós temos aí essa operação policial que até então já registrou 14 mortos, né, em confrontos. O governo ali, né, ele, de certa forma, tem dito que não houve uma desproporção por parte da polícia, né? Mas a OAB São Paulo se reuniu ontem com lideranças, né, entre outros políticos, né, entre outras organizações políticas, para investigar, para apurar, né, esses confrontos, né, se está havendo aí um exagero, vamos dizer assim. Qual seria a posição da OAB Goiás aqui caso ocorresse esse tipo de confronto, né, com essa quantidade de mortos, assim, como tem acontecido lá no Guarujá, em São Paulo? Olha, a Ordem dos Advogados do Brasil em Goiás, ela é muito atenta sempre a qualquer assunto relativo à nossa segurança pública, violência e etc. E o que nos chama a atenção, não nesse assunto de São Paulo, porque isso eu deixo para a presidente Patrícia Vanzolini, da OAB São Paulo, acho que é uma pauta para ela se posicionar e responder, mas o que nos chama a atenção é que aqui em Goiás, até no Brasil, mas aqui em Goiás a gente tem percebido uma escalada de violência com advogados, né? Sim. Ameaça, agressões e etc. E a isso a gente fica muito atento. Então, vamos criar agora na próxima sessão do Conselho Seccional um grupo de trabalho de combate à violência contra advogados, contra a advocacia, para que a gente possa ter um núcleo pensando nisso de forma inteligente e reagindo a isso de forma inteligente. Nós não toleraremos nenhum tipo de agressão física ou moral à advocacia. E, sinceramente falando, há de se pensar duas vezes. Qualquer autoridade, qualquer pessoa, seja uma pessoa natural ou uma autoridade pública, antes de pensar em agredir, verbal ou fisicamente, a advocacia. Porque nós vamos, juridicamente falando, até as últimas consequências para penalização administrativa e criminal de quem fizer isso. Então, a OAB ela está muito atenta a essa pauta. Presidente, bom dia. Bem, você citou agora há pouco alguns dos desafios que foram colocados, né, enfrentados pela OAB, especialmente com relação à pandemia, né? Eu queria questioná-lo com relação a quais são as próximas pautas prioritárias da OAB que são consideradas temas importantes e que devem ser debatidos, que devem ser levantados nos próximos anos. E também, já somando a essa pergunta, eu queria questioná-lo com relação a um tema específico, que é a conciliação. Um dos grandes receios da população em geral, quando se fala em judicialização, é a tomada de longos processos que podem ser custosos, que podem ser demorados, sendo que um papel muito importante, acredito, da advocacia é chegar a consensos, né, a conciliação. Como é que o senhor considera essa questão? Como fazer para
popularizar ainda mais a conciliação de processos? Olha, falar em conciliação é falar em solução de conflitos, né? Nós temos até um termo técnico que é utilizado, que é a solução alternativa de conflitos. E alternativa por quê? Quando você tem um conflito e que você entrega o seu conflito para uma outra pessoa decidir, você terceiriza a solução. E ao terceirizar a solução, você aceita o que alguém diz para você, o que é correto e o que é melhor. E já há muito tempo, não só a ordem, como o próprio Poder Judiciário, a sociedade, tem amadurecido nesse sentido. De, no lugar de terceirizar soluções, a gente buscar resolver, buscar a solução que é dialogada, que é encontrada, que é escolhida. Eu costumo dizer, é a sentença que as partes escolhem a solução. E a ordem, ela incentiva muito esse trabalho de aumentar aquilo que a gente chama de solução de conflitos. Eu até costumo dizer muito, falo em tom até de brincadeira, que hoje o grande advogado de hoje é diferente do grande advogado do passado. No passado, um grande advogado era o advogado bom de briga. Hoje, o bom advogado é o advogado bom de solução. Então, é isso que a gente tem que proporcionar. Ainda que para essa solução a gente tem que começar uma boa briga. Ainda que para essa solução a gente tem que começar uma boa briga para chegar num consenso. Agora, grande número de processos, a gente tem uma dificuldade em razão de um número diminuído de magistrados de primeiro grau na justiça comum aqui no estado de Goiás, e a isso nós temos dialogado constantemente com o Tribunal de Justiça. Na nossa gestão já foram nomeados mais de 50 novos magistrados aprovados no concurso, e a OAB tem ficado muito constante em cobrança no tribunal para já iniciarmos o concurso. O presidente França já vai fazer isso, para já iniciarmos um novo concurso, buscando mais juízes, porque nós temos um déficit de juízes no estado de Goiás. Isso colabora com a ausência de juízes nas comarcas, portanto, perpetuação de processos, portanto, necessidade de incremento de solução de conflitos. Temos, diante disso, também o incentivo às câmaras, às câmaras de conciliação e arbitragem, ou de mediação e arbitragem, nessa busca, e a preparação constante que nós temos da advocacia para isso. Preparar a advocacia para conciliar, para mediar, é uma preocupação nossa por meio da Escola Superior de Advocacia. Então, nós estamos a todo momento pensando, incentivando e trabalhando na pauta de solução que as partes escolhem para o seu problema. Foi bom o senhor ter falado dessa questão dos juízes, mas eu vou subir um pouco, vou nos desembargadores. Teve o 5º Constitucional agora, a OAB indicou 3 nomes, né, para ocuparem os cargos de desembargadores. Faz uma diferença muito grande ter esses nomes ligados diretamente à advocacia, que não vem de uma carreira de magistratura, junto ao Tribunal de Justiça. E já emendando, nós também tivemos a indicação de um ministro advogado, que é o Zanin. Queria a sua opinião sobre isso também. Eu vou separar em 2 momentos, porque a construção do 5º Constitucional e a construção do Supremo Tribunal Federal são pautas diferentes e construções filosóficas diferentes, né? Em se tratando de um 5º Constitucional, e aí eu preciso rapidamente explicar para quem está nos ouvindo como é que funciona isso, né? Um tribunal, ele é a corte de 2º grau, ele é a corte de recursos, né? É uma decisão colegiada. Um juiz decide sozinho. Quando o juiz decide sozinho, a pessoa ela tem direito de recorrer, e esse recurso ele é avaliado por pelo menos 3 pessoas, pode chegar a 5, pode ser um órgão com mais, mas pelo menos 3 pessoas com mais experiência. Há isso motivo de você revisar uma decisão, que são os desembargadores, no caso do Tribunal de Justiça de Goiás. E o que acontece é que, para um magistrado se tornar desembargador, a carreira é longa. No mínimo aí 20 anos, pode chegar a 30. Então, nós temos aí um bom tempo de magistratura. E a magistratura, muito preparada que ela acaba vivendo a sociedade sob a ótica da magistratura. E uma revisão, uma corte revisora, uma corte que vai julgar recurso, precisa também ter olhares em que compreenda a sociedade de outra forma. É por isso que o sistema constitucional prevê que a cada 5 desembargadores que tem um tribunal, 1 tem uma visão diferente da magistratura. A cada 5, 1.
E desses que têm uma visão diferente da magistratura, a metade deles vem do Ministério Público e a metade deles da advocacia. Portanto, a cada 10 desembargadores, 1 vem de uma carreira que é a carreira da advocacia. Qual que é a importância disso? A oxigenação dessa visão. Poder enxergar os conflitos, poder enxergar a sociedade, poder enxergar as soluções sob uma ótica que não vem daquela magistratura de carreira. É um refresco em uma mente, majoritariamente construída dentro de um tribunal como deve ser, mas que vem falando, olha, que tal a gente pensar sobre isso? Né? Isso em qualquer lugar é muito bacana. Isso em qualquer lugar é muito bacana. Se você tem 10 jornalistas que têm uma carreira específica, uma visão específica, que foram a vida inteira, sei lá, jornalistas de política, e aí eu trago uma pessoa que é um jornalista de cultura para trabalhar junto com vocês, ele vai trazer insights e visões que vocês provavelmente nunca tiveram. O conceito é esse, para você oxigenar um tribunal. Isso é muito importante. E ter responsabilidade institucional para essa escolha, enquanto Ordem dos Advogados do Brasil, é fundamental para que isso dê certo, que isso seja valorizado e que a gente cresça. E aí nós tivemos, na nossa gestão, a escolha agora de 3, como você disse, inclusive um fato histórico, né, que nós estamos vivendo um momento de cada vez maior de fortalecimento do espaço das mulheres no trabalho, na política, em todos os momentos, e nós levamos ao 5º Constitucional a primeira mulher que vai ocupar uma cadeira de desembargadora pelo 5º Constitucional da Advocacia da história do Estado de Goiás, mostrando essa necessidade de valorização e esse fortalecimento do espaço da mulher. E esse é um tema que precisa ser enfrentado e debatido, esse é um tema que é real, né? Esse é um tema que a gente não pode fechar os olhos para ele. Mas da mesma forma que a gente fez isso com mérito absoluto daquela advogada que se tornou desembargadora. Ela fortalece uma pauta, mas está muito longe de ser desembargadora porque é mulher. Ela é desembargadora pela competência, pela história e por aquilo que ela representa. E, ao mesmo tempo, outros 2 desembargadores que vieram ocupar essa cadeira e que eu tenho certeza que serão aí pessoas muito importantes nessa visão de oxigenação das reflexões do tribunal. E o Zanin? Sim, o Zanin, desculpa. O Supremo Tribunal Federal tem uma construção completamente diferente. O Supremo Tribunal Federal exige conhecimento técnico, constitucional, mas existe uma decisão política para essa corte. E essa decisão política ela é interessante porque mudam-se os governos e permanecem os ministros. Confesso que eu sou um pouco crítico a respeito dessa vitalicidade dos ministros do Supremo. Acho que eles poderiam ter um período, um prazo, né? De repente, comparando aí com o tempo de Senado, de 16 anos, né, o dobro do tempo de Senado, para que eles pudessem permanecer 16 anos e deixassem a corte fazendo essa oxigenação maior, tendo uma variação de nomeações maiores. Mas, independente disso, a construção do Supremo Tribunal Federal, ela não passa pela carreira da magistratura, ela não passa por isso, ela passa por conhecimento técnico e o arcabouço político a respeito. O Zanin é um grande advogado, o Zanin é um advogado competente, um advogado de sucesso, um advogado que tem uma carreira na advocacia reconhecida, é um advogado técnico, é um advogado que debate os temas que precisa debater, já foi sabatinado, aprovado, e agora precisamos aguardar a posse dele para o início dos trabalhos deles e perceber como vai ser a atuação dele nessa corte que tem encontrado muitos desafios. Desafios de imagem, desafios políticos, desafios jurídicos, desafios de pauta. Nós estamos vivendo um momento de muita reflexão sobre o Supremo Tribunal Federal. Inclusive, Felipe, desculpa. O STF ganhou um protagonismo muito grande no governo passado, com muitas discussões de constitucionalidade. E o que a gente se vê agora é uma discussão de talvez um afastamento desse holofote. O senhor concorda que seja necessário um pouco menos de aparição, digamos assim, do STF a partir desse momento? Eu queria só somar a essa pergunta em um segundo momento, que é justamente também tratando sobre a imagem do magistério em geral, né? Aqui no estado de Goiás, nós vimos nos últimos meses inúmeras reportagens
mostrando os altos valores recebidos pelos juízes, desembargadores no estado de Goiás, o que foi tema de certas críticas por parte da população, por parte de alguns veículos da imprensa. Algumas reportagens que repercutiram nacionalmente mostraram o TJ, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, como uma das cortes com os maiores vencimentos por parte dos magistrados. Isso, naturalmente, levanta críticas, levanta questionamentos por parte da população. Eu queria que o presidente discorresse com relação a isso e como evitar um certo desgaste com relação à imagem tanto da advocacia quanto também, especificamente, com relação à pergunta do magistério para com a população em geral. Olha só, se a gente for parar para refletir no que está acontecendo no país hoje, nós estamos, de fato, vivendo um protagonismo judiciário no país. Isso não é de agora. Você falou no último governo, mas isso vem com o tempo acontecendo. Nós temos judiciário substituindo políticas públicas. Por exemplo, na judicialização da saúde, em que o judiciário decide quem deve receber um medicamento ou quem não deve receber um medicamento de alto custo, de alto valor, que impacta na distribuição de medicamentos de pessoas que teriam necessidade de um medicamento de baixo custo. Eu costumo dizer que a política tem que ser deixada para o executivo e para o legislativo. Ela não pode ser invadida pelo judiciário. O judiciário, ele deve existir como freio, como limite, e não para estabelecer as políticas. Ao judiciário cabe dizer o que não pode e não o que deve ser feito. Então, isso é muito importante. O mais difícil dos concursos é o concurso do voto. Então, quem se elege tem a missão de fazer a política pública. E a eles deve ser dado esse papel. Só que esse momento de protagonismo judiciário nisso vem de uma crise política. A crise política, moral, escândalos de corrupção, elas permitiram, ou talvez até exigiram, que o judiciário assumisse esse protagonismo, esse papel. E é normal, eu penso que é normal a gente estar vivendo um dos momentos de curva da história, o avanço da sociedade, se a gente for pensar no aspecto sociológico, ele é cíclico, né? As pessoas têm a falsa impressão que a sociedade está sempre em frente. Ela não está. Ela anda em círculos. E ela vai em extremos, de extremos para extremos. Então, talvez nós estejamos vivendo um extremo do protagonismo judiciário e o afastamento ele acaba sendo natural. Depois de cada extremo, você tem você reflui um pouco daquele extremo, se arrisca a chegar no outro extremo, depois volta, de forma que você vai avançando e encontrando a solução, encontrando a síntese, encontrando o meio termo disso. Isso vale para tudo. Isso vale para tudo. Isso é aquela pessoa que acorda de ressaca no dia seguinte e fala, eu nunca mais vou beber. Então ela sai do extremo de ter bebido demais para o extremo de prometer que nunca mais vai beber. E não é uma coisa nem outra. Ninguém está falando que você não precisa nunca mais beber e ninguém está falando que você precisa beber do tanto que você bebeu na noite anterior. Então, de uma comparação muito rápida e imediata desses extremos, é isso, né? Então, acho que é isso que a gente está vivendo. Esse ciclo de protagonismo que naturalmente fica repensado. E aí, quando saindo disso e falando de valores, o tema ele precisa ser enfrentado com muita coerência e legalidade. O que precisa ser avaliado, de fato, é se existe legalidade ou não, em quaisquer valores. E aí acaba-se trazendo informações que geram impacto. Por exemplo, ontem sai uma lista dos 10 maiores salários de um tribunal de justiça de outro estado, com valores muito maiores do que o de Goiás. E eu não estou dizendo que está certo e nem que está errado, eu só estou dizendo que o cuidado que a gente tem que ter. Você pega e fala, tá lá os maiores salários do país, mas ontem saiu um outro estado com um tribunal de justiça com 10 maiores salários que chegam a ser o dobro ou quase o triplo daqueles que eram apontados. Então, o que a gente precisa fazer?
enfrentar isso sob o aspecto da legalidade. E impressionar as pessoas com o número é muito fácil. É muito fácil. Eu me lembro uma campanha da Ordem em que se discutia as despesas da Ordem. E aí saiu uma frase assim: a OAB gastou R$500 mil com salgadinho. Me diga uma coisa. Se eu falo para vocês que alguém gastou R$500 mil com salgadinho, qual que é a primeira impressão que você tem? Tem rolo aí. Na verdade, quem que gasta R$500 mil com salgadinho? Mas ninguém percebe que eu tenho 4, 5 reuniões por dia de comissões, que eu tenho 6, 7 mil advogados que fazem parte das comissões e que para cada reunião dessa a gente precisa colocar um salgadinho, porque a pessoa chega, come e ela tá ali, ela vai para lá trabalhar de graça, trabalhar voluntariamente, porque as pessoas não sabem que o trabalho na Ordem dos Advogados do Brasil é voluntário. Qualquer membro de comissão, o presidente, ele não tem salário. Então ela chega lá e tem um salgadinho. Só que aí você multiplica reunião todo dia, 3, 4 por dia, milhares de advogados, e depois que você passa a entender, o pessoal olha assim e fala: gastou pouco. E o preço do salgadinho também. E o preço do salgadinho lá embaixo, que cara, a gente não faz listação de fornecedor, a gente muda de fornecedor com quem tem um bom preço, com uma boa qualidade, compra direto na padaria, entendeu? Então, impressionar as pessoas com número chega a ser irresponsável. Chega a ser irresponsável. A gente tem que olhar sob o aspecto da legalidade. Mas eu acho que eu entendi também a pergunta do Ícaro, que no caso seria mais assim, legal, do ponto de vista legal, claro que seria, né? Mas assim, eu acho que a preocupação dele é perante a sociedade, se além de legal é moral também, receber altos valores como muitos magistrados recebem, não seria mais nesse sentido, né? Aí eu digo, se os valores forem ilegais, não é moral. Agora, o que está sendo recebido? Se você... Volto a fazer aqui um exemplo para a gente entender. Suponhamos que você, como jornalista, tenha combinado com um determinado veículo que uma vez a cada 6 meses ele vai te dar um telefone de última geração totalmente novo. O telefone custe R$10 mil, né? Um bom telefone. E a cada 6 meses ele tem que te dar esse telefone que custa R$10 mil. Você trabalha 5 anos sem nunca ter recebido esse telefone. E aí você briga, e aí depois de 5 anos você tem 10 telefones de R$10 mil. E alguém vai e te paga R$100 mil. Sem moral? Entendi. O que o senhor está querendo dizer é que Eu não estou querendo dizer nada, eu estou te perguntando se é imoral. Não seria. Não seria. Nesse caso, aí o que a gente precisa avaliar? Não foge do e eu que não foi estou combinado. eu não estou defendendo salário alto ou baixo, ou legalidade, ou ilegalidade. O assunto está judicializado, vai ser enfrentado pelo judiciário. Se entender que é ilegal, tem que cortar. Se entender que deve devolver, tem que devolver, mas tem que avaliar sobre o aspecto da legalidade. A gente não pode fulanizar esse debate. Ele é perigoso. Ele é perigoso. Porque a gente tem espaço para impressionar de uma forma muito equivocada. Isso acontece muito em todos os setores da sociedade. E a gente tem que ter muita responsabilidade em enfrentar esses temas. É muito fácil apontar e criticar. Faço uma crítica. Eu tenho uma crítica a respeito disso. Sabe? Os valores que se chegam acumulados, eles impressionam ante um teto salarial que existe no país. Isso está judicializado, tem liminar do ministro André Mendonça, vai ser avaliado sob o aspecto técnico, mas acho irresponsável colocar a impressão de um número antes da avaliação técnica. Por isso que eu faço essa ressalva. E a Ordem está acompanhando, está avaliando, está refletindo, mas sempre sob um aspecto técnico-jurídico. Perfeitamente. Presidente, mudando um pouquinho de assunto, eu queria falar sobre a jovem advocacia. Nós acompanhamos aqui, né, as eleições da Ordem e foi uma pauta pertinente, recorrente de todos os candidatos, inclusive do senhor, a questão da estruturação, da valorização, do apoio à jovem advocacia. Eu queria saber o que foi feito até o momento para
socorrer, vamos dizer assim, esses jovens advogados que estão num mercado cada vez mais competitivo e aproveitar também para perguntar ao senhor sobre aquele polêmico projeto, aliás, não um projeto de lei, porque ainda não foi compilado, mas um possível projeto de lei que pode ser apresentado no estado de São Paulo e que causou um alvoroço aí entre os advogados, que limitaria ali a participação do jovem advogado nos tribunais, né? Que passaria-se a exigir uma certa experiência para poder atuar, propriamente dito, diretamente nos tribunais. Bom, o que foi feito pela Jovem Advocacia até agora e esse projeto de lei que ainda, como eu disse, está no campo das especulações, mas que já está movimentando o debate, como podemos ver aí nas últimas semanas. Olha só, eu falo sempre que antes de falar da Jovem Advocacia, a gente não pode se esquecer que nós temos uma advocacia consolidada, nós temos uma advocacia sênior, todas merecem muita atenção e têm atenção em projetos pela ordem. Então a gente, da mesma forma que muito faz pela Jovem Advocacia, faz também por uma advocacia sênior e uma advocacia já com um tempo de carreira. Mas não dá para ignorar os desafios que enfrenta a Jovem Advocacia, considerando inclusive que a Jovem Advocacia, se a gente pensar em até 10 anos de formado, ela hoje representa 50% da advocacia do estado de Goiás. E num número crescente, um número absolutamente crescente. Como eu disse para vocês, só na minha gestão, 5 mil novos advogados. Isso é impressionante. Isso é impressionante, é um número muito grande. E isso gera impactos no mercado. Eu sou o primeiro presidente da OAB de Goiás que foi membro da comissão da advocacia jovem. Primeiro presidente que viveu isso, que sentiu isso na pele. Não foi jovem advogado, todos os presidentes foram jovens advogados um dia. Mas o primeiro que fez parte dessa comissão, que é uma comissão pensante para o jovem advogado. Então eu tenho um sentimento de pertencimento e de reflexão e de ajuda à jovem advocacia muito grande. Eu comecei a minha advocacia, como quase todos os jovens advogados começam, sem nenhum tipo de estrutura, de ajuda, de perspectiva, de família, de parente, de amigo próximo, de padrinho, né? Nem que seja aquele padrinho moral que te coloca debaixo do braço. Então, foi muito batalhado isso tudo. E isso só tem piorado de quando eu me formei, em 2003, para cá. Isso só tem piorado. Isso tudo é reflexo de um grande problema educacional, de um excesso de número de faculdades, de uma falta de responsabilidade na aprovação de novos cursos de direito pelos governos federais. Não estou falando de um governo federal específico, estou falando de todos eles que estiveram aí nos últimos 20 anos, tá certo? E na mercantilização dos cursos de direito e no absurdo da quantidade de faculdades que a gente tem. Goiás, para vocês terem ideia, proporcionalmente é o estado, e aí tudo é uma forma de se colocar. Se a gente vai olhar sobre a ótica da sociedade, Goiás é o estado mais bem assistido em número de advogados do país, proporcionalmente falando. Aqui tem o maior número de advogados por habitantes do país. Olha que interessante, o maior. Então, consequentemente, é o maior inchaço de mercado da advocacia. Maior competitividade, né? Maior competitividade. Então, a gente não pode fechar os olhos para isso. E ainda na pauta da Jovem Advocacia, dos 27 presidentes de seccional do país, eu sou o 5º mais jovem do país. Então, eu tenho, de fato, uma preocupação constante. E aqui nós temos, em primeiro lugar, uma comissão da advocacia jovem, que é a maior comissão da ordem e que está a todo momento pensando em inclusão, em medidas, em ações voltadas para essa jovem advocacia. Um grande projeto que desde a campanha eu falava sobre ele, que a gente tem executado ele em parceria com o Sebrae, que é a incubadora de novos escritórios, e o objetivo maior desse projeto é trazer o empreendedorismo para os jovens advogados. Eu acredito muito no empreendedorismo, mas o empreendedorismo de uma forma ampla, e não de uma forma míope e recortada, no sentido de que as pessoas imaginam que para ser empreendedor você tem que ser dono de um escritório. Né? E não é nada disso. Você tem um intraempreendedorismo, seu empreendedorismo onde você está, empreendedorismo de carreira e assim por diante. Trazer noção e trazer a realidade do empreendedorismo para a advocacia, pessoalmente, é uma grande marca que eu busco deixar
aqui no AB Goiás. Eu sou um apaixonado e acredito muito no empreendedorismo. Além disso, a gente tem um projeto que chama Mais Oportunidades, que é um projeto em que a gente conecta vagas no mercado de trabalho com pessoas que buscam ocupar essas vagas, qualificando essas pessoas, trazendo cursos, trazendo preparação e aproximando esses dois atores para as pessoas encontrarem essas vagas, entre diversas outras medidas e ações que a gente tem feito em prol da Jovem Advocacia. Antes do Rodrigo encaminhar a pergunta, sobre o projeto, a expectativa do projeto que seria lá em São Paulo, sim. né? É um projeto natimorto, não é um debate novo, esse debate existe desde a Constituição da República, e em resumo ele diz o seguinte: para a atuação nos tribunais superiores, seria necessário um tempo de maturidade na profissão, um tempo de inscrição na profissão ou um tempo de comprovação de atuação nesses tribunais. Isso existe em alguns países. É incompatível com o nosso sistema, na minha opinião. Não se justifica dessa forma. A carteira que um colega advogado pegou ontem na OAB, e ontem nós tivemos entrega de carteira, ontem nós entregamos aqui em Goiás a carteira de número 70.000. Então, a colega que pegou a OAB número 70.000 ontem, dá a ela o mesmo direito de atuação profissional que a minha carteira. E digo mais, quem é que na vida já disse que o tempo é fator absoluto de recorte de possibilidade de capacidade? Não é, a experiência é, a maturidade é, a capacitação técnica é. Uma prova para essa atuação já foi feita. A pessoa já passou numa prova que comprova que ela está apta para atuar na Corte Superior. Que prova é essa? O exame de ordem. Então, somos absolutamente contrários. Fizemos uma manifestação forte, contundente, antes mesmo disso virar projeto, para ser o que eu disse, natimorto. Tanto é que ele não virou projeto. Presidente, é sobre a questão do empreendedorismo, né? Eu lembro que na eleição também, durante a campanha, o senhor falou que abriria também algumas palestras de empreendedorismo para a população geral, não só para advogados. Isso já aconteceu? Tem projeto para isso? Te confesso que não me lembro desse projeto especificamente colocado dessa forma, mas independente disso, eu tenho participado, inclusive pessoalmente, de diversas atividades, palestras, atividades juntos com o próprio fórum empresarial, podcasts, lives, em que a gente fala o tempo inteiro sobre empreendedorismo e a gente atinge a sociedade, a população em geral. Acho que qualquer projeto nesse sentido, a OAB quer fazer parte. Nós criamos uma comissão de liberdade econômica, tá? Uma comissão de direito econômico, que ela tem uma vinculação forte com a liberdade econômica, e recentemente assinamos um protocolo de intenções para levar às prefeituras o incentivo de criação de leis de liberdade econômica e desburocratização. Criamos uma comissão de desburocratização e isso tudo incentiva o empreendedorismo na sociedade, muito além da advocacia. Até porque a advocacia e a sociedade se confundem. A advocacia e a sociedade se confundem. Quando você pensa em sociedade, você pensa automaticamente em advocacia. Presidente, eu vou me encaminhar para a minha última pergunta. Eu queria saber, nós estamos no mês do advogado, né? Dia 11, se eu não me engano, é o dia do advogado. O que a OAB está preparando para esse mês? Tem alguma programação específica? O que será trabalhado nesse momento? Eu acho que é muito importante a gente falar do advogado em si. Vai ter salgadinho. É tradicional no mês da advocacia a gente fazer isso, levando para a advocacia aquilo que a gente tem de mais valioso: conhecimento. Então, o mês da advocacia em Goiás, ele tem um protagonismo muito grande da Escola Superior de Advocacia. E em 2016, quando eu era o presidente da Escola Superior de Advocacia, a gente criou uma campanha que chama Em Agosto o Advogado é 11. Em alusão ao 11 de agosto, em alusão que ele não é só nota 10, ele é nota 11. E para isso a gente oferece uma quantidade de cursos a R$11 cada um, né? E esse ano são 204 cursos oferecidos a R$11 para cada advogado que quiser participar. Quem não for advogado, custa mais, né? R$11 é só para o advogado ou estagiário inscrito na ordem, que a gente trata como tal. Além disso, no sábado, dia 12, a gente vai ter uma bela festa no céu da OAB, uma festa animada, que chama Festa da Advocacia, numa tardezinha ali, 4 horas da tarde,
muito bacana. Tem o tradicional Baile do Rubi, que é no dia 25 de agosto. Tem no interior do estado diversos eventos, bailes, festas, comemorações. É um mês de celebração, né? Além das nossas campanhas a todo momento de conscientização. E aqui em Goiás, uma campanha muito especial que nós vamos fazer a partir da semana que vem. E para dar um spoiler aqui para vocês, uma campanha de valorização da contratação da advocacia de Goiás, certo? Então, a gente está preparando para esse mês de agosto essa valorização da advocacia de Goiás. Uma advocacia preparada, uma advocacia técnica, uma advocacia multidisciplinar e que atende a sociedade goiana tão bem quanto qualquer advocacia do Estado. Então, ninguém precisa encomendar uma advocacia, uma defesa de fora. Bom, presidente, nós só temos a agradecer ao senhor por ter separado esse espaço para conversar com a gente. Aproveito também para agradecer nosso amigo Francisco Costa, nosso amigo Rodrigo Melo e Ícaro Gonçalves pela participação e abrimos agora o espaço para suas considerações finais. Eu quero só agradecer a oportunidade de a gente poder dialogar e colocar à disposição sempre a Ordem dos Advogados do Brasil, ainda que eventualmente não pela presidência, mas nós temos mais de 80 comissões temáticas, nós temos outros 97 membros no Conselho Seccional, uma Escola Superior de Advocacia, a Caixa de Assistência de Advogados, e eu ouso dizer que para absolutamente qualquer pauta no jornalismo, nós temos um espaço para a advocacia contribuir com essa pauta. E eu quero colocar a Ordem Advocacia aqui à disposição de vocês para contribuir com todas as pautas que vocês eventualmente tiverem. Certo, muito obrigado, presidente. E obrigado, claro, a todos vocês que nos acompanharam até aqui nessa entrevista. Esse foi o Momento Político de hoje. Convido vocês a continuarem acompanhando a nossa programação. Obrigado a todos e um ótimo dia.